A sucessão na união estável. Gabriele Chinestsky-Bardot. Resumo: o presente artigo tem por objetivo abordar a adequação da existência de processos sucessórios distintos para o casamento e para a união estável, conforme determinou o legislador de 2002. Questiona-se se tal desigualdade encontra amparo na Constituição Federal de 1988. Para tanto, faz-se, inicialmente, uma breve análise da evolução histórica da união estável, examinando-se, posteriormente, os direitos hereditários do companheiro estabelecidos no Código Civil de 2002. Por fim, é feita uma abordagem constitucional do assunto, na qual se interpreta o artigo 226, terceiro, da Constituição Federal frente ao artigo 1790 do Código Civil, que regula a sucessão dos companheiros. Introdução. Como juízo de constatação, cumpre referir que os direitos hereditários dos cônjuges e companheiros não possuem entendimentos pacíficos na atual doutrina e jurisprudência. Isso porque o Código Civil de 2002 proporcionou ao cônjuge sobrevivente status de herdeiro necessário, nos termos do artigo 1845, juntamente com os descendentes e ascendentes, em detrimento do tratamento conferido aos companheiros no artigo 1790, que os colocou em posição de evidente inferioridade em relação às pessoas casadas. Desta feita, tem-se que o referido dispositivo foi de encontro com o estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 226, terceiro, reconheceu a união estável como entidade familiar, regredindo em relação aos avanços conquistados ao longo dos anos e ferindo, como consequência, princípios constitucionais basilares. Portanto, imperiosa a análise do tema, em razão da possível inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, cuja aplicabilidade repercutirá diretamente nas famílias e na vida das pessoas que venham a perder o companheiro. 2. União estável, legitimando um antigo fato social. A Constituição Federal de 1988, no 3O do seu artigo 226, reconheceu o concubinato puro como um meio de constituição familiar, passando a ser protegido pelo Estado, que o denominou de união estável. Nesse sentido, verifica-se que a Carta Magna prezou pela tutela dos direitos fundamentais, adotando como base da nova organização jurídica e social a família, a dignidade da pessoa humana, o exercício da cidadania e as liberdades individuais. Em 29 de dezembro de 1994, foi editada a Lei 8.971, que conferiu à união estável status de entidade familiar e tratou da participação do companheiro na sucessão do outro em relação à concorrência com descendentes e ascendentes, trazendo, também, a possibilidade do usufruto vidual. Ato contínuo. Em maio de 1996, foi publicada a Lei 9.278, conferindo à união estável os requisitos para o seu reconhecimento e regulamentando o regime de bens dos companheiros. No que tange ao aspecto sucessório, restou estabelecido o direito real de habitação ao convivente superstite, trazendo à união estável condição muito próxima à encontrada no Instituto do Casamento. Com a publicação do novo Código Civil em 19 de janeiro de 2002, a união estável ganhou título próprio no livro 4º do Direito de Família, no qual tratou-se de direitos pessoais e patrimoniais. Portanto, restaram revogadas, ainda que não expressamente,
as referidas leis N 8.971/94 e 9.278/96, vez que o Código Civil de 2002 incorporou ou, em tese, deveria ter incorporado, as ideias básicas das duas leis, restando, contudo, aos direitos hereditários dos companheiros apenas o disposto no artigo 1790. 3. O retrocesso dos direitos hereditários dos companheiros no Código Civil de 2002. Embora tenham ocorrido grandes conquistas acerca dos direitos dos companheiros após a promulgação da Constituição Federal de 1988, principalmente com o advento das leis N 8.971/94 e N 9.278/96, enfrentando o conservadorismo da sociedade brasileira, não mais se pode falar em avanço quando se trata da sucessão da união estável no novo Código Civil. O legislador ignorou a evolução histórica da união estável e a proteção estatal reconhecida pela Constituição Federal de 1988, de forma a promover um verdadeiro retrocesso aos direitos anteriormente conquistados para os companheiros, quebrando com o tratamento isonômico entre cônjuges e conviventes que vinha se solidificando. Inicialmente, ressalta-se que a colocação da norma que trata da sucessão do convivente artigo 1790, no capítulo e disposições gerais já se mostra inadequada. Seu teor não trata de disposições gerais cabíveis às sucessões, mas de regramento compatível com a ordem da vocação hereditária, regulada pelo art. 1829. Ademais, da redação do caput do artigo 1790, pode-se observar que a herança cabível ao companheiro sobrevivente é limitada a apenas os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável e, ainda assim, respeitando determinadas condições, como aponta Mário Luiz Delgado. Nota-se, portanto, que o convivente não adquire status de herdeiro necessário, por não estar elencado no artigo 1845 do Código Civil, podendo ser excluído da sucessão, o que evidencia a posição de inferioridade destes se comparados às pessoas casadas. Nesta senda, em havendo concorrência do convivente superstite somente com descendentes comuns, a divisão da herança se dará por cabeça, sendo a cota do companheiro sobrevivente igual àquela devida aos descendentes comuns. Nota-se, portanto, que no caso da união estável, ao contrário do que ocorre na sucessão do cônjuge, não há a reserva da quarta parte da herança ao companheiro sobrevivente, que concorre com os filhos comuns do de cujos. Já no inciso 2º do artigo em questão, há a hipótese de concorrência do companheiro sobrevivente com descendentes apenas do de cujos. Neste caso, o convivente terá direito à metade da herança que couber a cada descendente exclusivo do falecido, lembrando-se sempre que a cota do companheiro apenas diz respeito aos bens que tenham sido adquiridos onerosamente durante a união estável. Deixou, ainda, o Código Civil de 2002 de tratar da sucessão do companheiro no caso de haver filiação híbrida, ou seja, na hipótese de existirem filhos comuns e filhos exclusivos do de cujos. Assim, verifica-se que a corrente majoritária da doutrina entende por dividir igualmente a herança, no que tange aos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união estável, entre todos os filhos e o convivente superstite, haja vista a vedação ao tratamento desigual da prole. Outrosim, na ausência de descendentes, comuns ou exclusivos, do falecido, concorrerá o companheiro sobrevivente com outros parentes sucessíveis,
sendo-lhe devido apenas 1/3 da herança, nos termos do inciso 3º do artigo 1790 do Código Civil. Tais parentes seriam os ascendentes e os parentes colaterais de até 4º grau de cujos, conforme dispõe o artigo 1839 do mesmo diploma legal. Nessa linha, verifica-se a injustiça e a diferenciação do companheiro em relação ao cônjuge. Ora, por exemplo, um primo distante poderá receber o dobro do que o companheiro receberá ou, no caso de somente existirem bens particulares deixados, terá a totalidade do acervo patrimonial, mesmo que, na maioria das situações, o companheiro tenha sido a pessoa que prestou assistência ao convivente falecido até os últimos dias da sua vida. Em se tratando do instituto do casamento, na ausência de descendentes e ascendentes do de cujos, o cônjuge herdará sozinho, ao contrário do que ocorre com o companheiro, que terá de dividir os bens com parentes de até 4º grau, sendo-lhe devido a fração fixa de 1/3 dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união, denotando a diferença de tratamento dispensada ao companheiro no Código Civil de 2002. Ainda sobre o assunto, Rodrigo da Cunha Pereira explica que, pela redação dada pela Lei 8.971/94, o companheiro havia ficado em 3º lugar na ordem da vocação hereditária, ao lado do cônjuge. Assim, a situação dos conviventes no regime anterior ao Código Civil de 2002 mostrava-se mais benéfica no que tange aos direitos sucessórios na união estável. Outrosim, o inciso 4º do artigo 1790 do Código Civil determina que, na ausência de parentes sucessíveis, o companheiro terá direito à totalidade da herança. Contudo, levanta-se a questão acerca do significado de totalidade da herança, pois o caput da referida norma limita a participação do convivente aos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união estável. Caso considere-se que a totalidade da herança a que se refere o inciso 4º do mencionado dispositivo diga respeito apenas aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, em havendo bens particulares deixados pelo falecido e, na falta de parentes sucessíveis, esse patrimônio não poderá integrar a herança do companheiro, aplicando-se o disposto no artigo 1844 do Código Civil, de forma que será destinado, ipsis literis, ao município ou ao Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situado em território federal. O entendimento majoritário da doutrina, contudo, vai de encontro com a posição supramencionada, no sentido de que a totalidade da herança a que se refere o inciso 4º do artigo 1790 do Código Civil abrange também os bens particulares deixados pelo de cujos. Dessa forma, em não havendo parentes sucessíveis, ao companheiro sobrevivente será devida a totalidade do acervo patrimonial deixado, até porque o artigo 1844 do referido Código, como explica Tarley Lemos Pereira, afasta explicitamente o poder público da condição de beneficiário dos bens do de cujos no caso de haver companheiro sobrevivente. Acerca do direito real de habitação dos companheiros, que foi ignorado pelo Código Civil de 2002, garantindo tal proteção apenas aos casados, cabe mencionar que esta ausência de previsão em favor dos conviventes no Código vigente foi uma injusta e retrógrada atitude do legislador, porquanto retirou um direito anteriormente conquistado. A Lei N. 8.971/94 já havia instituído o usufruto vidual ao companheiro, que,
com a redação do parágrafo único do artigo 7º da Lei 9.278/96, também passou a ter direito real de habitação em relação ao imóvel residencial do casal. Tal situação tornou, momentaneamente, mais benéfica a posição do convivente se comparada com a do cônjuge superstite, tendo em vista que, ao contrário do cônjuge, o companheiro sobrevivente poderia acumular os direitos de usufruto e habitação. Contudo, o fato de o atual Código Civil ter silenciado quanto ao direito real de habitação do companheiro gerou entendimentos diversos em relação ao tema, prejudicando novamente as garantias conferidas à união estável. A corrente majoritária da doutrina posiciona-se no sentido de que o conteúdo disposto no parágrafo 7º da Lei nº 9.278/96 permanece em vigor, sob o argumento de que a referida lei não poderia ser revogada pelo Código Civil, em razão de ser norma especial que trata do direito real de habitação, ao passo que o mencionado diploma legal é norma geral de direito sucessório. Ademais, outro argumento ganhou força para reconhecer o direito real de habitação ao companheiro, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre cônjuges e companheiros, bem como ao direito social de moradia, disposto no artigo 6º da Constituição Federal. Trata-se de estender o disposto no artigo 1831 à união estável, conferindo ao companheiro sobrevivente direito real de habitação nos mesmos moldes em que é conferido ao cônjuge superstite, o que se observa, inclusive, no estabelecido pelo enunciado N. 117, aprovado na Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, bem como de recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, embora para alguns temas a doutrina e a jurisprudência tenham encontrado soluções, a maioria das questões relativas aos direitos hereditários dos companheiros ainda pende de resposta, causando divergências nos diversos tribunais do país. Foram muitos os retrocessos trazidos com o Código Civil de 2002 em relação aos direitos sucessórios dos companheiros, havendo uma evidente disparidade de tratamento conferida à sucessão do companheiro em relação à do cônjuge, que acaba por violar diversos princípios constitucionais, entre eles o da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre união estável e casamento. 4a. Inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002. No que se refere à Constituição Federal de 1988, verifica-se que a Carta Magna não determinou ou indicou o modelo de família ideal, sendo indevido restringir direitos em razão da escolha do indivíduo, que deve manter direta relação com a sua realização pessoal. Assim, ao contrário, a Constituição Cidadã de 1988 admitiu as mais diversas formas de instituição de família, estabelecendo, ainda, como dever do Estado protegê-las. Dão guarida ao Instituto da União Estável os princípios, por exemplo, da dignidade da pessoa humana e da igualdade, esculpidos, respectivamente, nos artigos 1º, 3º e 5º, caput, da Carta Magna. Logo, para melhor interpretar o direito civil, há que se ter em mente os valores e princípios constitucionais, aplicando-os no uso da norma infraconstitucional, haja vista a supremacia da Constituição. Isso porque todas as normas que compõem o ordenamento jurídico brasileiro dependem, para que sejam consideradas válidas, da sua conformidade com as normas da Constituição Federal, pois estas são superiores às demais. Quando se fala em observância dos ditames constitucionais,
cabe salientar que está se falando também em aplicação de princípios constitucionais, em atenção ao sistema democrático, que impera no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o qual, a análise das normas deve ser feita de forma aberta, observando-se os interesses sociais, de sorte a melhor garantir a efetivação da justiça. Não se pode admitir, portanto, que a interpretação do terceiro do artigo 226 da Carta Magna seja no sentido de reconhecer que o Constituinte estabelecer a hierarquia entre a união estável e o casamento, ao determinar a facilitação da conversão de um para outro. Tal entendimento se mostraria discriminatório, com a devida vênia, e iria de encontro com os ideais de isonomia, igualdade e dignidade tão evidentes no texto constitucional. Assim, não se trata de igualar a união estável ao casamento, haja vista que são institutos distintos, mas sim de equipará-los, na medida em que a proteção estatal deve ser a mesma nesse sentido. A facilitação da conversão em casamento visa a simplificar a constituição do matrimônio daquelas pessoas que, anteriormente, já conviviam maritalmente, como se casados fossem, inexistindo qualquer referência à hierarquia entre diferentes graus de proteção da família. Surge, nesta senda, a necessidade de realizar-se uma interpretação constitucional do direito de família e das sucessões, quebrando-se a concepção jurídica fortemente baseada no positivismo e aceitando-se um novo direito de família, que prioriza o afeto e a dignidade dos indivíduos em relação ao patrimônio. Observar-se que distinguir a família formada pelo casamento da família formada pela união estável, como fazenda o artigo 1790 do Código Civil, é retroceder, ainda mais quando dados apontam que, no Brasil, o número de uniões informais vem aumentando enquanto o número de casamentos está caindo. Trata-se, portanto, como bem aponta Paulo Daniel Sena Almeida Peixoto, de afronta ao princípio da vedação do retrocesso, em virtude de a lei infraconstitucional posterior ter minorado drasticamente os direitos sociais fundamentais relativos ao processo sucessório dos companheiros. Obedecendo-se a tal princípio, uma vez concretizado o direito à sucessão dos companheiros pela legislação anterior ao Código Civil de 2002, e atendendo-se ao disposto pelas normas constitucionais, o novo diploma não poderia tê-lo diminuído como fez. Conforme explica Luciana de Paula Assis Ferriani, o Código Civil não deu lugar à proteção à família fundada na união estável, ao contrário, retirou direitos e vantagens anteriormente concedidos. Observar-se, também, afronta aos princípios da igualdade e da isonomia. Isso porque ao cônjuge foi dado tratamento de evidente superioridade em relação ao companheiro, situando, assim, a união estável em uma espécie de subclasse familiar. Por outro lado, como demonstrado anteriormente, é clara a intenção do Constituinte de conferir proteção igualitária às diferentes formas de entidades familiares, havendo, portanto, inconstitucionalidade material na norma do artigo 1790, em razão do seu conteúdo. A dignidade, a importância e os valores familiares não se modificam em virtude de uma formalidade denominada de matrimônio, razão pela qual há que se reconhecer o fim dos preconceitos que antigamente permeavam as famílias e classificavam-nas. É necessário tratar igualmente os institutos do casamento e da união estável, de forma a proteger os indivíduos que protagonizam essas relações, dando-lhes dignidade na vida e na morte, sem discriminações. Nota-se que a inobservância ao princípio da igualdade e da isonomia, como fez o legislador de 2002,
fere, também, o princípio fundamental da dignidade humana, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 1º, pois a finalidade do direito sucessório é garantir a segurança familiar, tendo uma importante dimensão social, que leva, necessariamente, à dignidade dos indivíduos envolvidos. Nessa linha, deve-se reconhecer que as afrontas esculpidas no artigo 1790 do Código Civil de 2002 aos princípios e ao disposto no 3º da Constituição Federal são ensejadoras de inconstitucionalidade material, vez que o conteúdo da norma infraconstitucional deve ser compatível com os fins constitucionalmente previstos, não podendo contrariar as regras e princípios estabelecidos na Carta Magna. No caso, negar proteção a uma entidade familiar é negar proteção à pessoa humana, com tratamento desigual e discriminatório, o que não se pode admitir jurídica e socialmente. Dada a complexidade da matéria, cabe ressaltar que o assunto não é pacífico entre os tribunais de justiça dos Estados da República Federativa Brasil. No entanto, embora existam muitas posições conservadoras que aplicam a literalidade do artigo 1790 do Código Civil, muitos julgados estão se posicionando no sentido de fugir da formalidade do referido dispositivo legal, dando-lhe uma interpretação conforme os preceitos constitucionais, de forma a aplicar ao caso concreto o que vem disposto no artigo 1829 do Código Civil, que regula a sucessão do cônjuge, exercendo o controle difuso de constitucionalidade. Analisando-se a jurisprudência, cumpre referir que há duas arguições de inconstitucionalidades do caput do artigo 1790 do Código Civil, bem como dos incisos 3ª e 4ª do mesmo dispositivo legal, suscitadas pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça à Corte Especial, pendentes de julgamento. Trata-se da arguição de inconstitucionalidade no 12916336/DF, relativa ao recurso especial no 2011-02668116-9, cujo julgamento foi adiado diversas vezes, sendo a última delas em 3 de fevereiro de 2016, bem como da arguição de inconstitucionalidade no 13182249/GO, referente ao recurso especial no 2011-00666112, que segue conclusa para julgamento ao ministro Luiz Felipe Salomão desde o dia 24 de setembro de 2015. Foi, também, reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal em um caso de sucessão em união estável homoafetiva, quando da análise do recurso extraordinário 646.721/RS. A decisão a ser proferida terá indubitavelmente grande relevância para o direito de família e das sucessões, estando os autos conclusos ao relator ministro Marco Aurélio desde 10 de julho de 2013, aguardando-se o julgamento. Nesta senda, espera-se que seja realizada a interpretação constitucional aberta do direito de família e das sucessões, quebrando-se a concepção jurídica fortemente baseada no positivismo que insiste em permanecer nos julgamentos de muitos tribunais do país, de forma a afastar a incidência do disposto no artigo 1790 do Código Civil, pois não se pode admitir que existam normas inferiores que afrontem normas constitucionais e, mesmo assim, continuem sendo aplicadas. 5 considerações finais. O presente artigo debruçou-se na análise da evolução dos direitos hereditários conferidos à união estável no ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma,
procurou demonstrar o retrocesso trazido com o Código Civil de 2002 em relação aos direitos sucessórios dos companheiros, mostrando-se imperioso discutir a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Assim, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o tema é deveras controverso na jurisprudência. No entanto, é de se reconhecer que essa divergência se mostra como um início de mudança, um despertar, no sentido de atribuir-se tratamento igualitário para a união estável e para o casamento, haja vista que ambos os institutos são entidades familiares reconhecidas constitucionalmente e, portanto, merecem a mesma proteção do Estado, sob pena de discriminação. A contradição do legislador é grave e merece especial atenção dos tribunais superiores, ao contrário do que vem ocorrendo.